noite a todos. É um grande prazer estar hoje à noite com vocês, né? Primeiro, porque estamos no primeiro final de semana do ano, né? Iniciando esse ano de 2018, um ano que nós desejamos a todos que seja um ano de muita esperança, de muita serenidade para os embates que nos aguardam ao decorrer do longo do ano. E segundo, porque recebi muitas expressões de carinho, né, por estar aqui na cidade hoje e me comprometer com essa atividade de vir falar para vocês sobre esse tema tão importante do Evangelho, que é dai de graça o que de graça recebestes. Então, gostaria de deixar para vocês a minha gratidão pelas expressões de afetos, tanto aos que estão presentes, como os que estão nos acompanhando pela internet, que já sinalizaram ali para o nosso amigo Guilherme a sua presença também conosco. Jesus vai nos dizer: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Essa sentença vai ser encontrada lá no Evangelho de Mateus, no item 10, né? Então, Mateus vai trazer esse recorte da fala de Jesus sobre a importância que existe em dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. E Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo também esse recorte, né, do Evangelho de Mateus, fazendo um pequeno comentário, digamos assim, sobre essa sentença: dai de graça o que de graça recebeste. E nós ficamos pensando assim, certamente os bons espíritos, né, ao intuírem Kardec a colocarem essa sentença do Evangelho na codificação, eles já viam a nossa necessidade em refletir cada vez mais na importância em dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é lançado 3 anos após o lançamento do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, ele antecede ao Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, Kardec faz todo um estudo científico em relação à imortalidade da alma, à comunicabilidade dos espíritos, né? E essa necessidade que nos é colocada, vamos dizer assim, de interagir entre os dois mundos. Então, quando isso é retomado no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer aí essa vertente moral dos princípios éticos, né, a serem seguidos, isso nos faz remeter à importância que isso deve se dar no nosso dia a dia. E aí nós lembramos também que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um evangelho diferenciado, né? Algumas pessoas que não têm contato com a doutrina espírita, às vezes nos perguntam, né? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? É um evangelho diferente? É um evangelho novo, né? E aí nós respondemos: não é, né? Nós somos espíritas, nós somos cristãos e nós seguimos, né, o evangelho de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz parte da codificação, porque na codificação há uma compilação, né, feita por Kardec, onde os espíritos, além do Evangelho, trazem também aquilo que é intitulado Instruções Espíritas, né? Que são alguns comentários, algumas instruções espíritas referente a essas sentenças do Evangelho. Daí o nome Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso também não nos exima da responsabilidade de lermos a Bíblia e de conhecermos o Evangelho na íntegra, né? Sobretudo, né, aquilo que vai apresentar-se no Antigo Testamento, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai focar-se apenas no Novo Testamento, e aquilo que vai estar apresentado no Atos dos Apóstolos. Então, cabe a nós também, como cristãos, fazermos a nossa tarefa de casa, vamos dizer assim, né? Que é a leitura do Evangelho
na sua íntegra. Mas, voltando aí para a sentença do Evangelho, né, e pegando aí essa sensibilidade que Kardec vai ter, né, em trazer, retomar essa importância do dai de graça, aquilo que de graça recebestes, nós vamos lembrar que essa recomendação de Jesus, ela vai prescrever que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. E aí, em tudo em nossas vidas, né? Então, é preciso que a gente exercite o nosso poder de gratidão e que a gente passe, né, nesta gratidão, verificarmos em que nós podemos cooperar, onde nós estamos colocando os nossos dons, os nossos talentos, sem utilizar disso como uma forma de comercialização, sem utilizar disso como uma moeda de troca, né? Então, muitas vezes, a gente é tão ardiloso, né, que a gente negocia tudo, né? A gente quer negociar o afeto do outro, né? Então, eu só gosto do outro se o outro concordar com as minhas ideias, né? Eu vou impondo condições para algumas coisas, quando isso deveria ser algo espontâneo, deveria ser algo natural. E aí, também na gente, muitas vezes, na nossa insegurança e também na nossa ignorância, muitas vezes a gente também quer negociar com Deus, a gente quer negociar com os bons espíritos, a gente quer comercializar, né? Se isso me acontecer, eu faço tal coisa, né? Como menino que faz birra, né? Se a mãe não der isso, eu não faço aquilo. E aí a gente vai vendo que na leitura do Evangelho, isso tem uma profundidade muito maior. Joana de Ângeles vai nos dizer, lá em Vida Feliz, que quando nós atuamos no bem e estamos realmente, sinceramente voltados para a tarefa do bem, o socorro chega antes. Muitas vezes, a gente, diante da tormenta, diante da dor, é que não consegue perceber. Mas quando a gente para analisar, quando a gente faz uma retrospectiva da situação, a gente verifica que poderia ter sido bem pior. E aí, nessa condição, a gente vai verificando que os bons espíritos, eles nos acompanham em todos os momentos. Todos nós temos os nossos espíritos tutelares, os nossos chamados, intitulados, mentores espirituais, anjos da guarda, assim como queiram colocar. Nenhum de nós está à deriva, mas qual a sensibilidade que nós estamos tendo para realmente ouvir essas mensagens? Às vezes, a nossa dificuldade é que a gente, na nossa infantilidade, muitas vezes a gente não quer passar pelos momentos difíceis. Então, no lugar da gente pedir serenidade, né, para enfrentar as dificuldades, a gente pede para pulá-las, né? E aí, os bons espíritos, eles não vão fazer isso conosco. Eles entendem que nós estamos, né, em provas e expiação. Eles entendem que é para o nosso crescimento toda a situação que nos era apresentada. Mas eles nos auxiliam, né, a passar por essas situações com mais serenidade, com renovação das nossas forças, com um entendimento de por que estamos passando por essas dificuldades. Então, daí a gente vai verificar que o tempo todo nós temos condições de fazer algo por alguém. Nós temos condições de auxiliar o próximo ou de auxiliar a nós mesmos, né? Então, há uma grande dificuldade, muitas vezes, na grande maioria de nós, nesse processo em achar que nós estamos apenas em condição de receber, de que nós somos tão pequeninos que nós não temos nada para oferecer. E nós temos, né? Apesar das nossas dificuldades, apesar ainda de sermos espíritos extremamente errantes, nós já não estamos nas nossas primeiras encarnações. Nós já estamos, né, há muitas encarnações
e já despertamos para as leis de Deus que está escrita na nossa consciência. Podemos não despertar ainda em plenitude, podemos ainda não ter despertado na grandiosidade ou na proporcionalidade que os espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, já despertaram, mas nós estamos na caminhada. E como nós estamos na caminhada e somos filhos de Deus, então jamais estaremos à deriva dentro deste processo. E aí Jesus nos diz: restituís a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai o demônio. Mas fazei tudo isso de graça, porque de graça tu recebeste. Então, quando nós nos reportamos ao Evangelho, nós verificamos que Jesus, quando fala isso para os discípulos, ele tem apresentado para os discípulos o dom da cura, né? E que os discípulos, né, vão utilizar esse procedimento também de uma forma gratuita, sem especulações, sem buscar aplausos, sem buscar retribuição para isso. E nós verificamos que muitos daqueles ali que seguiam Jesus e o próprio mestre, né, não tinham grandes posses, não tinham grandes condições, né, mas mesmo assim se proporcionavam a condição de auxiliar aqueles que o buscavam na sua caminhada. E a gente vai ter aí todos os ditos milagres que vão ser apresentados lá no Evangelho, e que nós vamos, né, após o estudo desses milagres, entendendo, né, que na realidade eu tenho ali um processo de manipulação de fluidos, porque milagres, a definição de milagres seria aquilo que está fora das leis de Deus, aquilo que ultrapassa as leis de Deus. Ora, se ultrapassa as leis de Deus, como é que iria existir? Como é que Deus iria criar uma lei que Ele mesmo iria se contradizer? Então a gente vai entendendo que as manipulações de fluidos para as curas espirituais usadas por Jesus ou realizadas por alguns médiuns que a gente vai catalogar ao longo da história e que a gente também conhece na atualidade, ela vai se dar a partir dessa manipulação de fluidos. E Kardec vai explicar essas manifestações lá no Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, ele vai ser aí um grande norteador para todos nós que queremos entender essa mediunidade. E nesse processo, o Livro dos Médiuns, ele vai nos trazer a definição de que todo e qualquer indivíduo que tenha algum tipo de sensibilidade, que consiga perceber em maior ou menor grau os espíritos, é médium. Então a gente pensa assim, não tem muita escapatória, não. Então, nós temos os médiuns ostensivos, que são aqueles que conseguem mais diretamente ou ver, ou falar, ou se comunicar com os espíritos. E aí, nem todos nós estamos nessa categoria. Nem todos nós temos uma mediunidade ostensiva que nos permite esse diálogo intenso com os espíritos. Mas nós vamos ter também os médiuns intuitivos. São aqueles que têm alguns sonhos, são aqueles que têm pressentimentos, são aqueles que às vezes abrem uma mensagem e dizem: era para mim, era a resposta que eu estava esperando. Porque os espíritos, eles acham as formas de se comunicar conosco. Não é preciso ter apenas uma mediunidade ostensiva para se comunicar com o espírito. É preciso que a gente tenha ouvidos de ouvir, porque se todos nós temos um mentor, um anjo da guarda, um espírito protetor, assim como vocês queiram chamar, né? Se todos nós o temos, então todos nós estamos amparados. E aí, esses espíritos também nos intuem para muitas coisas, né? Nos intuem para os momentos de dificuldades, mas também compartilham conosco os momentos de felicidade. E muitas vezes a gente só lembra dos espíritos na dor, na dificuldade. Mas eles estão ali para todos os momentos. Eles estão presentes conosco na nossa caminhada
diária. Então, Jesus vai dizer, né, que não se deve vender bênçãos e nem perdãos, muito menos a entrada no reino dos céus. Porque é preciso dar de graça aquilo que de graça recebeste. Então, para nós, a doutrina espírita, ela vai nos trazer essa, como é que eu posso dizer? Essa grande dádiva, vamos colocar assim, na falta de um adjetivo melhor, que é a imortalidade da alma. A compreensão da imortalidade da alma, como Kardec a coloca como uma fé raciocinada. Então, na doutrina espírita, nós vamos ter essa imortalidade na alma, nos dizendo que a morte não existe. Que o que existe apenas é uma transferência, uma modificação dos planos onde nós estamos colocados. Mas se ora, eu estou aqui, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma individualidade, no momento que este corpo, né, deixa de ser plausível para o meu espírito, esse espírito também não vai extinguir-se. Esse espírito permanece na erraticidade. E conforme aquilo que eu tenha amealhado de bonança, ou aquilo que eu ainda apresente de dificuldade, eu também vou apresentar. Daí que, apenas pelo fato de não estar mais nesse corpo físico, de ter desencarnado, não quer dizer que vamos virar anjos. Nem também que somos demônios. Somos espíritos em construção. Somos espíritos com a mesma individualidade. Nesse processo de construção, nesse processo de despertamento, nós vamos entendendo melhor essas leis de Deus e vamos nos portando também de forma mais condizente com a nossa consciência e com essas leis de Deus que está gravada na nossa consciência. Então, Joana vai nos dizer que, muitas vezes, esses apelos, né, que nós fazemos à espiritualidade, né, para que nos proteja, para que nos ampare dentro dos processos por vindouros, eles são ouvidos por N espíritos que nos acompanham. Porque além dos nossos espíritos protetores, nossos espíritos tutelares, nós também somos um espírito que temos um campo magnético e que emitimos uma determinada vibração. E nesse processo de vibração, nós vamos atraindo também outros espíritos que comungam aí com os nossos pensamentos. Então, se nós estamos vibrando com Jesus, nós vamos também acionar, acessar esses espíritos que estão na tarefa do bem. Se nós estamos vibrando em uma sintonia ainda muito equivocada, nós vamos também vibrar, sintonizar com esses espíritos. Então, não nos adianta pedir à espiritualidade superior a neutralidade das nossas dificuldades. É preciso que peçamos à espiritualidade a condição de que possamos superá-las com dignidade. E aí nós lembramos do caso Marconi, que é um caso trazido por Manuel Filomeno de Miranda no livro Entre Dois Mundos. Então, no livro Entre Dois Mundos, Filomeno apresenta o caso Marconi, onde a espiritualidade superior interfere para que Marconi tenha um AVC. E no primeiro momento, né, da leitura, a gente fica pensando assim, poxa vida, isso é um bem, né? A pessoa tem um derrame vascular cerebral. Onde é que pode estar o bem nisso? E aí a gente vai desenrolando a leitura, desenvolvendo a leitura, e a gente vai percebendo toda a trama que Marconi tem apresentado. Ele preparava-se para cometer um homicídio. E neste processo, neste momento, né, fatídico, onde ele iria executar o ato, ele vai ter esse AVC. Então, nós entendemos, realmente,
Aquilo foi o que melhor lhe podia ter acontecido no momento. Porque antes ter um AVC do que entrar para o rol dos homicidas. Seria um agravante muito maior para a ficha corrida de Maurício nesse processo. E aí a gente vai percebendo como a espiritualidade, ela tem caminhos para nos assessorar e muitas vezes a gente é que não consegue fazer essa leitura desses caminhos. A gente vai buscando, né, alargar a nossa compreensão para que esse entendimento ele vá se dando de forma mais acertada. E aí a gente vai lembrar que a mediunidade, ela vai estar presente em nossas vidas desde a formação do planeta, mas ela vai passar por modificações. Manuel Filomeno Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele vai nos dizer que a mediunidade, ela vai sofrendo modificações no seu entendimento a partir do momento que nós também vamos a compreendendo de forma diferenciada. Então, a mediunidade, ela vai existir desde o início dos tempos. Ela vai estar lá, né? Desde do homem primitivo, ela vai apresentar-se lá nos egípcios, vai se apresentar-se lá no período de Moisés e vai, né, ao longo da história se apresentando com nuances diferentes. Mas, neste momento em que nós nos encontramos na Terra, ele vai nos dizer que nós já temos condições de entender a mediunidade sem a necessidade de nenhum ritual, sem a necessidade de que possamos ter que usar elementos ou subterfúgios intercessórios entre nós e a espiritualidade. E aí vai nos apresentar uma série de condições, né, onde nós vamos verificar a existência da espiritualidade e a mensagem que a espiritualidade ela vai nos apresentar. Mas também vai nos dizer que ainda a ignorância, ela permeia o nosso habitat. E muitas vezes, na nossa ignorância, nós reproduzimos aquilo que não deveria ser reproduzido, nós interpretamos aquilo que equivocadamente ali se apresenta, e nós vamos, em alguns momentos, desavisadamente, também replicando esses processos. Daí a necessidade da compreensão de como isto se coloca. Então, se a gente está falando na sentença do Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste, e a gente identifica que temos uma mediunidade ostensiva, onde mais diretamente eu vou ter a comunicabilidade com os espíritos, mas eu tenho também a mediunidade intuitiva, onde eu também não deixo de ter a assistência desses espíritos, eu vou percebendo que dentro desse processo de inter-relação, eu posso também ser instrumento mediúnico dentro desse contexto. Daí que todos nós estamos envolvidos, todos nós somos médios, queiramos ser ou não. E aí ele vai um pouco mais além. Ele vai nos dizer que momento chegará em que essa interação com os espíritos, ela será tão plena como nós poderíamos nos cumprimentar de encarnados para encarnados. Mas isso precisa que nós também alarguemos a nossa perspectiva e que nós passemos por essa transição que nós nos encontramos. Então, dito isso, nós lembramos que a mediunidade, ela é neutra, ela independe do credo que nós abraçamos. Então, ela também não é um privilégio dos espíritas, ou um karma para quem acredita em karma, né? Então, a mediunidade, ela é neutra, ela independe da conduta moral do indivíduo, ela independe do credo que o indivíduo abraça, ela é essa capacidade de intercessão com os espíritos.
Para nós espíritas, esse entendimento ele é facilitado pela compreensão da imortalidade da alma. Então, para nós, é muito mais fácil entender essa condição. É muito mais fácil entender quando, muitas vezes, as pessoas chegam na casa espírita relatando, né, que estão escutando alguma coisa ou que estão vendo alguma coisa. Então, para nós é muito mais fácil compreender isso e esclarecer a esse indivíduo o que se passa com ele. Infelizmente, ainda em outros credos, isso não é colocado dessa forma. E muitas vezes essas pessoas elas são tidas como loucas, como lunáticas, né? Então elas entram aí para um rol, muitas vezes, daqueles que são excluídos dentro desse processo. E aí o Espiritismo vai nos dizer que, independente também do credo que a pessoa abrace, os bons espíritos os amparam em qualquer atividade do bem, em qualquer credo que o indivíduo ele opte por seguir, desde que ele o faça com dignidade. Né? Então, a dignidade vai ser o lema daquilo que nós estamos aí apresentando para a funcionalidade dessa mediunidade. Então, a gente vai verificando que, independente de onde nós estejamos, os espíritos eles vão estar, muitas vezes, até interferindo em nossas vidas, conforme nós, assim, o permitamos que o façam. Então, daí a nossa necessidade de esclarecimento sobre como se dá esse mecanismo da mediunidade e também como é que isso pode ser utilizado no processo de consolação para as nossas dores, para as nossas dificuldades. E como nós devemos nos portar, qual é a nossa conduta perante esse processo? No livro Trilhas da Libertação, Filomeno vai trazer o caso do médio Davi. O médio Davi é um jovem que apresenta um desabrochar mediúnico muito cedo com uma potencialidade para a mediunidade de cura. E logo identificado dentro deste grupo, esse potencial mediúnico, ele passa a ser assediado por aqueles irmãos menos desavisados que passam a buscá-lo para terem notícias dos entes queridos, mas também para terem as benesses de uma possível cura dentro do seu processo. E Davi segue na sua caminhada no intuito de promover o bem. Mas lá para as tantas, Davi se deixa seduzir por esse assédio, se deixa seduzir pelos aplausos e Davi envereda na troca de favores. E aí é um momento muito difícil para o jovem, né? Porque tem uma tarefa a realizar e não consegue mais perceber, né, que aquela tarefa precisa ser realizada de forma gratuita, de forma interativa, né? Sem a remuneração financeira, mas também sem essa remuneração de bajuladores, sem essa remuneração de aplausos. Porque na tarefa do bem nós estamos para executá-la e não para nos destacarmos entre A ou B, né? Esse processo se dá de forma natural. E Davi aí vai ser chamado a atenção pela espiritualidade e, na sequência, pela direção da casa, pela sua conduta. Mas, infelizmente, Davi está tão equivocado nas suas colocações que ele opta por desligar-se daquele grupo e aí ele passa a cobrar por essa mediunidade. O que é lamentável para o indivíduo e é lamentável também para aqueles espíritos que tutelam essa encarnação, que apostam nas nossas bem-aventuranças, apostam na nossa predisposição para o bem e no vencimento das nossas dificuldades e superação daqueles males que nós ainda carregamos. E aí Davi segue a sua caminhada longe dessa instituição, passando assim a comercializar essa mediunidade e posteriormente ele vai colher
a sua semeadura, né? E nós sabemos que quando nós semeamos o bem, nós havemos de colher esse bem. Como nós semeamos de forma equivocada, nós também somos responsáveis por esse processo. Então, Davi envereda nesse processo e, infelizmente, ele vai entrar num processo de obsessão e se torna aí um médio fascinado, um médio de espetáculos. Então, a mediunidade, ela não deve ser moeda de troca. E os espíritos já vêm nos dizendo isso há muito tempo. Nós já temos condições de superar esse processo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que o médico, ele dá o fruto dos seus estudos. E muitas vezes, fruto esse baseado em muito suor, em muito sacrifício, para concluir aquela graduação, na sequência para seguir para uma residência, para especializar-se e assim poder auxiliar nesse processo de cura. Então, sendo assim, o médium de cura, né, ele vai transmitir os fluidos dos bons espíritos. Pouquíssimo é dele. Então, não faz o menor sentido cobrar por essa mediunidade, porque essa mediunidade, ela nos é dada, né, a partir do auxílio da espiritualidade, e ela tem um propósito. Mas nós poderíamos dizer, bom, nem todos nós somos médios ostensivos, você já disse isso no início. Então, se eu não sou médio ostensivo, se eu sou médio só intuitivo, eu não tenho nada a ver com esse capítulo do Evangelho. Porque eu não tenho, né, essa mediunidade ostensiva, essa comunicabilidade com os espíritos para oferecer enquanto trabalho. Lê do engano. Né? Como somos todos médios, nós temos formas diferenciadas de atuar. Então, o médio ostensivo, ele pode atuar mais diretamente nesse intercâmbio mediúnico, mas o médio intuitivo, ele vai ter aí toda uma tarefa e um campo de trabalho para atuar. Daí é preciso que a gente se pergunte, né, como estamos fazendo isso? Como é que nós estamos, né, cuidando dos doentes, restituindo a saúde a esses doentes? Como é que nós estamos curando os leprosos, expulsando os demônios, se nós não somos médios ostensivos? Ora, para nós outros, muito mais se tem essa tarefa como uma ação do bem, porque nós temos o dom da palavra, nós podemos auxiliar aqueles que se encontram em dificuldades, nós podemos levar uma palavra amiga, nós podemos curar as feridas, as chagas da alma que muitos de nós carregamos de forma ainda escondida, de forma ainda maquiada na nossa intimidade. Então, qual a palavra amiga que nós estamos levando? Quantas preces nós estamos fazendo pela mediunidade? Quanto tempo nós estamos nos dedicando ao estudo e ao esclarecimento para nos esclarecermos e termos condições de esclarecermos aos outros? Quanto tempo nós estamos parando para meditar, para contemplar um pôr do sol, para realmente desfrutar os momentos de amizade e de uma conversa sincera? Quanto tempo nós estamos nos dedicando a isso? Ou será que a gente está no imediatismo do WhatsApp? Ou será que a gente está no imediatismo da internet? Será que a gente está na correria porque nós precisamos trabalhar mais, porque nós precisamos manter determinadas responsabilidades que nós adquirimos, sem que essas responsabilidades necessariamente elas sejam essenciais para a nossa existência? Então, todos nós temos condições de auxiliar. E se Filomeno vai nos dizer que a cada dia mais essa interação com a espiritualidade, ela se torna mais plena a partir do momento que nós vamos nos tornando mais sensíveis também à percepção dos espíritos, então cabe a nós também fazer esse
esforço para superar esse mundo terra a terra e buscarmos mais esse contato com a espiritualidade e com o processo da autoiluminação. E aí nós lembramos que Kardec, ele não era médium ostensivo. Mas olha só o trabalho que ele fez. Olha o esclarecimento. Olha quanto nós temos que agradecer por essa doutrina de fé raciocinada. Kardec, em sua época, era uma figura de grande notoriedade. Tinha conhecimentos de filosofia, de medicina, de matemática. Naquela época, a gente tinha um conhecimento integral dos procedimentos. Inclusive, tinha alguns livros publicados que eram referência nessas áreas de atuação. Mas Kardec, quando desperta para os fenômenos das mesas girantes, ele vai perceber que existe ali algo a ser pesquisado. Não é possível que um objeto inanimado ele seja capaz de se mover se ele não tem inteligência própria. E aí ele vai investigar e vai se deparar com a existência da espiritualidade. E ele vai gastar horas e horas, vai gastar inclusive até os seus recursos físicos, os seus recursos financeiros, monetários, para que pudesse compilar todos esses experimentos, todas essas colocações. A gente tem aí a codificação, que é composta do Livro dos Espíritos, livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Nós vamos ter mais os desdobramentos que obras póstumas e o que é o Espiritismo, mas nós temos N exemplares da Revista Espírita. E se nós verificarmos nas revistas espíritas, muitas vezes Kardec publicava os experimentos, as comunicações com os espíritos na íntegra, que está compilada lá na codificação. Então, um trabalho muito árduo, porque não sendo Kardec médium, o que é que ele fazia? Ele reunia vários médiuns e aí, para especificamente a compilação do Livro dos Espíritos, as perguntas eram enviadas a médiuns de localidades diferentes, de idades diferentes, que não se conheciam, e depois, quando essas respostas chegavam, Kardec ia analisar uma a uma para verificar se havia divergência. E depois ia catalogar todo esse processo, ordenar em uma sequência lógica. Então, um trabalho ali bem cartesiano dentro desse processo. E Kardec o faz gastando suas horas de sono, suas horas que supostamente seriam as horas dos lazeres, ditos como lazeres mundanos, e ele o faz com grande prazer, e ele o faz com grande abnegação e sem cobrar nada em troca por isso. E todo esse processo, ele é supervisionado pelos espíritos superiores, que de algum modo, sempre encontravam alguma forma de avisar a Kardec aquela interpretação que não estava bem condizente com o que os espíritos queriam colocar, encontravam formas de fazer com que a codificação não apresentasse com nenhum desvio. E mesmo assim, Kardec tem a humildade de dizer que se algo da codificação deixar de ser comprovado pela ciência, que possamos seguir a ciência e deixar tudo mais para trás. E até então, a gente não encontra distorção nesse processo. Até então, a gente encontra muito mais revelação que a ciência ainda não conseguiu comprovar e que está até hoje, buscando esse processo de consolação. Então, se Kardec conseguiu fazer tudo isso, por que nós também não somos capazes? Mas a gente pode dizer assim, você está falando de Kardec, é algo muito além, Kardec é Kardec, nós somos os demais. Somos não, nós fazemos a diferença, porque Jesus já nos disse, vós sois o sal da terra. E se nós somos o sal da terra, se nós somos essa luz, porque somos uma
uma faísca da centelha divina, nós temos condições de fazer uma grande revolução. E essa revolução não é uma revolução social, é uma revolução íntima, é uma revolução de transformação moral. E essa transformação moral, consequentemente, nos leva a uma revolução social. Filomeno vai nos dizer que quando o médium ele se torna um médium consciente, disciplinado e educado, ele também será um cidadão consciente, disciplinado e educado. Porque as nossas ações refletem na nossa sociedade, as nossas ações refletem no universo onde nós estamos inseridos. E Joana vai nos dizer, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Olha o negócio, né? Olha como isso, né, vai ser forte para nós. Então, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não tenha intenção, há alguém nos observando, há alguém se espelhando em nós. Daí a nossa responsabilidade. Se a gente está meramente no processo de comercialização das nossas relações, comercialização dos nossos processos de entendimento, a gente vai também estar propagando esse processo mundo afora. Quando a gente passa a modificar essa nossa condição, nós modificamos também os nossos hábitos. E nós vamos entender que nesse processo de troca deve existir a gratidão. Então eu não vou para a palestra só para tomar o passe. Eu vou entender que o processo de auxílio espiritual, ele vai acontecer durante a palestra. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, nesse pequeno diálogo fraterno, os espíritos estão atuando. Muitas vezes a espiritualidade está promovendo o bem-estar de cada um de nós que aqui se encontramos. E o processo final do passe é apenas a necessidade de alguns que não conseguiram integralmente se reestabelecer e precisam de um componente fluídico mais direcionado. Mas muitas vezes nós chegamos para a palestra e nós vamos pensando, o que é que eu vim fazer hoje aqui, né? Eu devia ter ficado em casa, não estou muito bem, né? Ou eu vou porque eu vou tomar o passe. E ao final, nós nos encontramos restabelecidos, nós encontramos renovados, de modo que a gente verifica que não precisa, né, passar pela fluidoterapia. Porque a espiritualidade já restabeleceu essa minha condição fluídica para que eu possa seguir. Então, quando eu passo a entender essas peculiaridades, eu vou mudando o meu comportamento. Eu vou entender que se eu não mudar esse comportamento, se eu não acerenar a minha mente, eu posso tomar 1000 passes. Não vai resolver, porque o passe é um componente fluídico. Né? Ele vai ser absorvido pelo seu perispírito em conformidade com a predisposição que você está também para absorver. Então, o passe ela é uma energia. E a energia ela pode ser absorvida ou ela pode ser refutada. Então, conforme nós nos colocamos, nós vamos ter esse processo. Então, não é raro, às vezes, que os colegas, quando estão na direção, nos convidam, né, no momento da prece, na sequência o passe, que a gente possa permanecer no salão, em vibração, em sintonia, né, para que depois possamos ir para o passe. Porque se nós não nos permitirmos esse processo, não vai fazer nenhuma diferença, nenhuma modificação no nosso ser, tomar ou não tomar o passe, né? Então, a gente vai verificando essa necessidade de modificação desses processos. E aí, da mesma forma que a gente vai entendendo essa modificação desses processos, nos encaminhando para
a direção do bem e da plenitude dos nossos sentimentos, a gente vai buscando nos nortear e buscando nos equilibrar naquilo que o Projeto Manuel Filomeno de Miranda nos coloca como sendo as pontes para a autoiluminação. Então, lá no livro Consciência e Mediunidade, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta 4 pontes para a autoiluminação. Ele vai nos dizer que a oração, a meditação, o trabalho e o estudo serão as nossas pontes para a autoiluminação. Porque a oração, ele é o caminho que nos liga à espiritualidade superior. Ele é o momento, né, de louvar, de pedir e de agradecer. Ele é o momento onde nós vamos buscar, né, nos trancar no nosso mundo íntimo, mas nos devassar para Deus nas nossas rogativas e nos nossos processos de gratidão. A meditação é o momento de silenciar, é o momento de escutar Deus em nós, é o momento de escutar o que a espiritualidade tem para nos dizer. Então, a gente não consegue meditar se a gente não serenar a nossa mente, se a gente não acalmar o nosso pensamento. Então, isso exige um exercício, isso exige um esforço para isso, né? E aí, na meditação, quando a gente consegue incorporar isso no nosso dia a dia, a gente consegue avançar para um novo modelo de conduta, para novos hábitos, que são hábitos de saúde mental, né? Porque nós vamos arejar, né? Nós vamos oxigenar os nossos pensamentos, buscando um processo de sublimação. A ação vai nos levar, né, à execução do trabalho, porque também nós não podemos ter uma vida apenas contemplativa. Né? É preciso que a gente também coloque a mão na massa. É preciso que a gente também, né, coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende enquanto teoria. E o estudo, que é o nosso processo de despertar de consciência, é o nosso processo de levantar o véu da ignorância e perceber, num processo de fé raciocinada, a racionalização e a afetividade que existe nesse contexto. Para finalizar essa obra, o Projeto Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que a mediunidade hoje ela é colocada para nós outros muito mais como uma necessidade de conhecimento de si mesmo para sairmos do exercício do medianismo do que como apenas um instrumento de fenômeno mediúnico. Então, é preciso que a gente se descubra, é preciso que a gente se coloque, né, nos altos planos da vida para sintonizar com esses bons espíritos e entender a necessidade e o quão podemos ser úteis utilizando o mecanismo da mediunidade. E finalizando as nossas colocações da noite de hoje, nós lembramos a mensagem de Emmanuel intitulada Acendamos a Luz da Vida. Então, essa é uma mensagem que encontra-se no livro Servidores no Além. É uma mensagem onde Emmanuel vai nos falar da importância dessa mediunidade e traz uma referência a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. Então, eu gostaria de ler essa mensagem para vocês e deixá-la como um elemento de reflexão da noite de hoje. Então, Emmanuel começa dizendo: ressuscitai os mortos, disse o Senhor. Mas é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante. É justo, porém, tentarmos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou no sofrimento criado por eles mesmos, acreditando-se relegados
ao supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição, a que se arrojam desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão e observemos a infortuna caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da própria vida. A quem morreu sufocado no orgulho vã, no mausoléu da vaidade infeliz. A quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência, e há corações paralíticos no cárter da crueldade e da incompreensão que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossas devoções fraternais infatigáveis. Se o Cristo penetrou o templo da vossa alma, auxiliamo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de pregação, com os melhores testemunhos da nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina à maneira de planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Muita paz a todos.